Então, gente, na última vez que a gente falou sobre base quadrada, a gente falou o quê? Como que você faz uma base quadrada, começando com um círculo mágico e deixando as esquinas retas, pontudas. Então essa é uma forma que a gente tem de fazer a base quadrada, não é a única, tá bom? Então a gente pode mudar desde a forma como começa ela, não começar com um círculo mágico, começar com as correntinhas, que eu acho que é o que muitas pessoas começam fazendo, é com correntinha, mas eu recomendo que seja com um círculo mágico, tá bom? Porque depois que você pega a ideia de como pensar no tamanho, de como fazer com círculo mágico tranquilamente, quando você vai fazer com correntinha, você já faz uma técnica mais avançada, entendeu? Você já não faz só com pontos baixos, sabe? Você já faz assim, por exemplo, ó, ponto baixo centrado. Essa base aqui, ela poderia ser quadrada, tá? Eu só ia diminuir a quantidade de carreiras aqui, eu faria ela quadrada. Mas para começar ela, eu tive que começar com correntinhas, tá bom? Então, eu realmente recomendo que você comece a fazer bases quadradas a partir do círculo mágico. E aí, quando você dominar já essas variações, você vai para a correntinha, tá? Na aula de amanhã eu vou ensinar para vocês a partir da correntinha. Não é difícil, mas já é uma técnica diferente, que serve tanto para quem está começando, porque começar com a correntinha é mais fácil, quanto para quem quer se aprimorar, porque esse tipo de ponto, todo assim para face, vocês estão vendo que a frente toda dele é em ponto baixo centrado e o verso todo é o verso do ponto baixo centrado, está vendo? Quando a gente começa uma outra carreira, a gente não vai cortar o fio, a gente vai continuar com o mesmo fio, mas aí não aparece as emendas, é uma técnica super legal e aí você pode adaptar para base retangular ou base quadrada, tá bom? Mas hoje nós vamos fazer o quê? Uma outra variação. A gente vai variar a quina primeiro, tá? Então, como que a gente vai fazer? Vamos começar com um círculo mágico, ok? Deixa eu pegar aqui uma agulha. A 7, ó. Agulha 7 nesse fio, tá ótimo. E agora, nesse fio aqui, 7 pontos no círculo mágico dá certo. Eu já usei ele, então eu sei, ó. Círculo mágico avançado, tá? Na inicial. Vamos fazendo aí que a gente vai fazer outra forma de quina numa base quadrada. Ah, eu não coloquei o título da live, né? Deixa eu colocar aqui, tem gente chegando. Base quadrada. Pronto, comentário fixado. Ó, vamos lá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 2 pontos aqui. Pronto, 7 pontos, vou fechar. Foi. Qual vai ser a diferença na quina? Vocês lembram que quando a gente chegava naquele ponto triplo, a gente mudava a forma dos aumentos? Então vai ser basicamente isso. Para quem não sabe do que eu tô falando, não se preocupa. Tô só lembrando quem assistiu a aula passada sobre base quadrada, tá? Agora é aqui, ó, que é a diferença. Você não vai fazer 2 pontos. Como na primeira carreira a gente fez 8 pontos, 8 é um número par e eu quero 4 quinas, uma base quadrada, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um aumento a cada ponto. Então eu faço um simples e um aumento, um simples e um aumento. Eu não vou fazer 2 pontos para cada ponto da base, tá? Então eu fiz um simples, agora no próximo eu vou fazer um aumento. Só que não é um aumento duplo. Não vou fazer 2 pontos, eu vou fazer 3 pontos, tá? Porque se eu estivesse fazendo um aumento para cada ponto da base,
eu não teria que ter 2, 2, 2. Aqui eu vou fazer diferente, vou fazer 1 e 3. Na soma, os dois pontos, dá 4, ok? Então, você vai fazer sempre assim, um simples e um triplo, tá bom? É a mesma lógica da outra base quadrada, que a gente só vai mudar a quina, tá? Opa. Tem sempre que olhar aqui atrás, ó, se a agulha tá saindo entre essas duas perninhas no verso do seu ponto, tá bom? Aqui é o triplo. 1, 2, mais 1, 3. Esse círculozinho aqui abrindo não tem problema, eu tô com o fio aqui, depois eu puxo e ele fecha, tá? Só eu puxar e vai fechando. Eu gosto de puxar só no final da peça mesmo, que aí eu já puxo e já escondo ele. Simples. Simples aqui. O último, que é o triplo. Pronto, ó. Terminei aqui. Agora, deixa eu só um pouco. Agora eu vou fazer o quê? Fechar e começar a montar de verdade uma quina aqui, tá? Fechamento que a gente sempre faz, vocês lembram? Ó. Vocês lembram? Esse fechamento a gente coloca essa alça por baixo da primeira correntinha dessa carreira. Ela tá grande assim, agora você vai puxar e vai ajustar o tamanho dela. Ela tem que ficar da altura de um ponto só. Ó. Ainda tá muito grande. Puxa um pouco mais e vai ajustando. Agora tá bom. O que eu faço? Coloco a minha agulha no centro do primeiro ponto dessa carreira aqui anterior. E aqui por trás, a minha agulha tem que sair entre essas duas perninhas no verso do ponto. E aqui ele vai ter dois fios. Tem esse fio embaixo da correntinha e tem um extra que os outros não tem, tá vendo? Então, todos esses fios tem que estar por cima da agulha, não ter nada abaixo dela, tá? E ela tem que estar entre essas duas perninhas no verso do ponto, tá bom? Com isso a gente laça o fio que vem do rolo e puxa pra frente. E deixa numa altura de um ponto também. Agora você coloca a alcinha de trás aqui na agulha, tô com as duas laçadas, vou laçar o fio do rolo e fechar esse primeiro ponto, tá? Olha como fica aqui no verso. Tá vendo? Fica assim. E ó, aqui na frente fica totalmente perceptível. Ok? Como a gente vai fazer agora? Você percebeu que o próximo ponto é o primeiro desse ponto triplo que eu fiz? O que eu vou fazer agora? Esse primeiro ponto aqui, ele vai ser normal, ou seja, vai ser um ponto baixo centrado. Que a gente tem que manter a parte reta, né? A base quadrada ela vem reta e tem uma ponta reta, né? Então, mantendo a parte reta, esse primeiro vai ser um ponto baixo centrado. O segundo é o ponto do meio desse triplo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os aumentos nele. Só que lembra que todo canto eu faço 3 pontos para um? Então aqui eu tinha 1, eu fiz 3. Aqui no do meio eu vou fazer mais 3, para poder formar essa ponta, essa quina, ó. Começa, ponta, vem pra cá, ok? Só que eu já ensinei vocês a fazerem essa quina reta. Lembra que a gente fez na aula passada? Uma base quadrada e que você pudesse subir um cestinho com essa quina bem retinha? Então nesse tamanho eu já mostrei pra vocês. Depois que eu ensinar essa aqui, aí eu volto nessa base quadrada com a quina reta e faço uma carreira a mais. Porque me perguntou, acho que foi a Filó, que me perguntou aqui como que faz uma carreira a mais, que dela não estava dando certo. Tá? Então a gente vai fazer primeiro essa forma aqui de não deixar a quina reta, a gente vai fazer uma quina levemente arredondada para fazer aquela quina que é quadrada, mas é arredondada nas quinas. Aquela base, vocês sabem como que é, né? Ela é quadradinha, só que nas quinas ela é levemente arredondada. Ela não é um círculo, mas ela tem essa quebra,
né? Então, como que a gente vai fazer? Nosso aumento vai ser nesse. Então, ó, vou laçar, colocar minha agulha no centro. Ok? Aí aqui não tá no meio, tá vendo, ó? Agora sim. Puxei, fiquei com as 3 laçadas aqui. Vou fechar essas 3 laçadas. De uma vez, tá? Agora, eu vou fazer uma laçada, colocar, puxar. Fiquei com as 3? Vou fechar só essas primeiras 2. O que que significa isso? Que eu vou laçar o fio e passar ele por dentro só de 2, tá vendo? Aí eu fiquei com 2 de novo, porque eu fiquei com essa que eu acabei de puxar e com a primeira. Vou deixar eles na mesma altura e vou fechar de novo. Isso que você acabou de fazer foi um ponto alto. Agora você vai laçar, colocar aqui no mesmo lugar ainda, tá? Todos esses 3 pontos são no mesmo lugar. Fiquei com as 3, eu deixo na altura de metade de um ponto alto, ou de um ponto normal, tá? E fecho as 3 de uma vez. Ó, você fez uma quina, que ela veio reta aqui, mas ficou levemente arredondada, ok? O que que você faz agora? Pro último ponto, que complementa esse ponto triplo, a gente vai fazer um ponto baixo centrado normal, tá bom? E é assim que você vai fazer uma quina de uma base quadrada que fica levemente arredondada. Vamos fazer agora para as outras 3 pontas? Os 3 pontinhos aqui. Alguém não entendeu alguma parte? Pode mandar aqui nos comentários que eu vou ler. Ó, o primeiro aqui, baixo centrado, cheguei no do meio. Lacei. Tem que ser aqui no meio. Fechei, isso aqui é o meio ponto alto, tá? Esse que fecha as 3 laçadas de uma vez. E o que fecha 2 e depois 2 é um ponto alto. Meio ponto alto e agora um ponto baixo centrado, tá? Esse fio, gente, ele é bem áspero, por isso que parece que eu tô fazendo muita força. O toque dele não é fácil. E a minha agulha escorrega, porque é de metal. E tá um calor aqui. Tá calor aí na cidade de vocês? Meninas, eu tô suando. Minha mãe fala que eu preciso de um ventilador, mas eu não quero. Quero um ar-condicionado. A pessoa quer morar no Rio de Janeiro e pensa em ar-condicionado, né? Ai, ai. Vocês entenderam, gente? Alguém com dúvidas? Olha como vai ficando a minha quina. Estão entendendo? Que ele fica bem retinho, chega aqui, ele tem uma leve curva. Bem retinho, outra leve curva. Tá vendo? Não fica com uma ponta bem destacada. E daqui a pouco a gente vai relembrar como que a gente fez na aula passada. Então olhem bem, vocês vão ver a diferença de uma correntinha. Quando a gente põe aquela correntinha que eu ensinei pra vocês na aula passada, isso aqui some e vem uma ponta pra cá. Aí ele fica bem pontudo. Pra vocês verem como uma correntinha é importante. Por isso que eu falo que os pontos básicos são muito importantes, gente. Em São Paulo caiu o mundo, mas continua calor. Nossa, aqui eu achei que fosse chover hoje. Tava lavando roupa, falei, nossa, não é possível que vai chover. Não, não choveu. E fez calor, bastante calor. Ó. Lembra sempre de ajeitar a base, hein? E aqui, vou fechar como se eu fosse fazer outra carreira. Então, eu teria que fazer isso aqui. Agora, vamos ajeitar essa base? Quero ver a base de vocês também, hein? Depois eu quero vocês me mostrando essa base lá no direct ou pelos stories. Falei que eu tô criando um destaque só com o que vocês fazem, né? Quando vocês fazem, me mandam foto, eu posto nos stories, tô criando um destaque só com isso.
Eu adoro ver, gente. Olha como fica essa base. Estão vendo? Só ajeitar ela bonitinha. Aqui é só fechar. Vocês viram como ela não fica aqui na pontuda? Fica bem redondinha. Então, vamos lá. Se eu fosse fazer mais uma carreira, o que eu ia fazer? Vou fazer o fechamento aqui. Fazer ponto baixo centrado. Primeiro, segundo, terceiro. Presta atenção comigo, ó. Na primeira carreira, todos eram simples. Na segunda, eu fiz um ponto simples só. E um triplo. Aí um simples e um triplo. Na terceira carreira, eu fiz 3 simples e o triplo. 3 simples e o triplo. Na quarta carreira, eu vou fazer quanto? 5 simples. Cada carreira, esses dois do triplo, eles deixam de contar. Porque é só o do meio que vai ter os aumentos. Ok? Então aqui em cima, todos esses, a não ser esse da ponta, que é o do meio desse ponto triplo aqui, todos esses vão ser simples. Tá bom? Então você vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5 simples. Aqui, nesse da ponta, que é o do meio desse triplo, esse do meio é sempre onde você vai fazer os aumentos. Então é aqui que você vai fazer um outro ponto triplo, tá bom? E vai continuar com essa mesma sequência. Meio ponto alto, um ponto alto, meio ponto alto. Aí continua os pontos simples. Vocês entenderam? Então, essa é a sequência para fazer essa quina que não fique pontuda, mas deixe a base quadrada, tá bom? Agora vamos fazer uma quina pontuda e a gente vai fazer a terceira e a quarta carreira, tá? Porque vocês estavam com dificuldade em fazer o aumento, tá bom? Então, chegando aqui, a gente vai fazer o primeiro ponto, vai ser um ponto baixo centrado, o segundo também. Cheguei aqui no do meio, que é, lembra que esse do meio é sempre o que eu faço os aumentos? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um meio ponto alto, tá? Vocês vão ver que é bem parecido com a base anterior. A diferença é uma correntinha, gente, de verdade. E vocês vão ver a diferença no final. Fiz o meio ponto alto, agora o segundo vai ser um ponto alto, tá? Ponto alto. Terminei esse ponto alto, eu vou fazer uma correntinha. Quando eu faço essa correntinha, ela vira, tá? E aqui eu posso fazer um meio ponto alto. Ok? E aí você pode fazer ou esse meio ponto alto, se você vê que tá ficando um buraquinho. Outra coisa, que não deu tempo de eu falar na aula passada pra vocês. Fez a correntinha, vem aqui e faz um ponto baixo. Tá bom? Então, ó. Tem essas duas opções, tá? Entre fazer um meio ponto alto ou um ponto baixo centrado mesmo. Vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver. Nesse fio não tá ficando legal. Em fio grosso dá certo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Pra esse fio aqui, o que ficaria bom... Gente, ainda tem isso. Dependendo do fio, algumas quinas não ficam boas, tá? Em fio fino, eu consigo fazer aquela quina que não fica pontuda facilmente. Vocês viram que ela ficou bem preenchida, né? Porque o fio é fininho e eu não tive muita variação. Aqui, como eu tô variando um pouco mais, eu já quero fazer uma quina pontuda, eu tenho que virar o fio pra cá e continuar o ponto. Esse fio aqui, ele não é encorpado, ele é bem fino e é seco. Então, ele não se preenche muito bem. O que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer, vamos lá, outro ponto baixo, aqui, meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Ó, gostei mais dessa. Vamos continuar para vocês verem como que ela vai ficar. A ideia de uma base quadrada, de fazer a quina da base quadrada, é você sempre pensar em como vai ficar a ponta, no formato que você quer aquela ponta. Entre uma ponta e outra, você vai seguir o ponto que fique reto. Então, no caso, você está fazendo ponto baixo, mantém sempre ponto baixo. Quando chegar na quina, aí você tem que variar os pontos, aumentando e diminuindo,
preenchendo o espaço entre um e outro. E aí você vai mesclar os pontos que você conhece. Ponto baixo centrado, meio ponto alto, um ponto alto duplo. Aí você tem que ir pensando, mas se eu colocar uma correntinha, será que melhora? Como será que fica? E é assim que a gente vai pensando em como a gente vai adaptar a base que a gente quer fazer pro fio que a gente tá usando, né? Porque em alguns fios simplesmente não fica bom. Pode fazer o que for, não fica legal. E aí você tem que mudar e adaptar o que você entendeu. Eu quero que vocês entendam a ideia de fazer a quina de uma base, dela ficar quadrada ou não, dela ficar reta ou não, tá? Ó, esse aqui, vocês estão vendo que ele tá ficando um pouco mais pontudo só por conta da correntinha? E eu nem tô fazendo igual eu fiz na aula anterior, sobre base quadrada, que eu fiz meio ponto alto, correntinha e outro meio ponto alto. Aqui eu tô fazendo baixo centrado, meio ponto alto, correntinha e baixo centrado. Vocês viram que eu aumentei e diminuí o nível? Por isso que ela fez aqui, né? E a correntinha também dá muita diferença. Tem alguém com dúvidas ainda sobre aumento? Aonde fazer o aumento e por que a gente faz nesse ponto? Já manda aqui. Gente, quem tá mandando solicitação para entrar na live, se quiser realmente entrar, manda aqui nos comentários, que aí no final eu chamo, tá? E a gente conversa. Estão vendo como tá ficando? Essa é a ideia da base quadrada, tá? Entendendo isso, vocês vão conseguir fazer tranquilamente a aula de amanhã. Não falei nada, mas essa aula aqui é um preparativo também para a aula de amanhã, tá? Se preparem, meninas, se preparem. Só digo isso. E ó, terminamos aqui essa terceira carreira. Vamos para a quarta carreira? Que foi que vocês estavam com dificuldade? Vamos lá. Vou fechar aqui e vou começar mais um. O que a gente falou? Vocês lembram da primeira base quadrada que a gente fez, que eu falei? Quando eu começo mais uma carreira, aonde eu tenho que focar? Tenho que focar sempre na quina. E qual é a quina? Eu olho no meu ponto triplo, o que tá no meio. Então, até chegar nele, eu vou fazer os pontos normais. Então, esses dois eu vou fazer baixo centrado, tá? Baixo centrado. Baixo centrado. Agora, eu cheguei no meu meio ponto alto. Aonde eu vou colocar a minha agulha nesse ponto? Presta bastante atenção, ó. Vou chegar aqui mais perto da câmera. Você tá vendo que você tem metade dele, aí tem um fio, e depois mais um pedacinho até chegar nessa correntinha. Coloca a sua agulha no centro, ó, tá vendo esse fio? Por dentro dele, até sair lá atrás. Ó, não deu certo, vamos de novo. Agora, tá vendo? Aqui atrás, o que você tem? Os dois fios na horizontal, e olha onde vem as duas perninhas desse ponto, ó. Uma tá aqui pra cima e a outra tá aqui embaixo, porque esse aqui é o meio ponto alto, tá? Então, se for o ponto alto, não vai ser isso, vai ser entre esse fio na horizontal e esse outro, porque ele vai ser um pouco maior, tá? Vai ter essa distância, você não vai fechar esses dois fios de uma vez, junto com a correntinha. Lembra que no meio ponto alto a gente fecha as 3 laçadas de uma vez? Então, nessas 3 laçadas é o do meio ponto alto. Se fosse o ponto alto, você ia ter uma, aí entre essa e essa ia ter mais um pedaço de fio, e depois esse fio ia estar junto com a correntinha, que ele é o último que a gente fecha. Então, no meio ponto alto, você vai colocar a sua agulha por baixo desses dois fios e entre esse fio e esse outro, tá? Então, ó, vem aqui no meio e ela tem que sair desse jeito, tá bom? É aqui que a gente vai fazer o aumento. E o aumento é como? 3 pontos de novo. E como eu vou fazer? Venho aqui, faço um baixo centrado, é a mesma sequência que eu fiz aqui embaixo. Agora, um meio ponto alto. Ó, isso aqui que eu falei pra vocês. A gente fecha as 3 laçadas de uma vez. Então, um fio da perninha dele vai ser esse que você puxou, que tá saindo aqui em cima,
E o outro é esse aqui, que vai ficar pra cima quando você terminar de fazer esse ponto, tá? Ó, vamos lá. Vou colocar aqui mais uma vez pra vocês verem. Olha pra onde esse fio tá vindo. Ele desce. Fechei. Não, calma. Aqui a gente tem a correntinha. Tô estranhando que ele tá ficando pra cima. Ó, pronto. Tá vendo como ele veio pra cima? É a mesma coisa que a gente tinha no meio ponto alto aqui de baixo, tá? Então, gente, presta bastante atenção aonde essa linha vai. Eu vi que tava errado porque eu vi que o fio não tava indo pra baixo, como nesse aqui, no anterior. Então, por isso ele foi pra baixo, tá vendo? Você vai colocar a sua agulha aqui no centro, tá? Entre essas duas perninhas aqui na frente. E atrás tem que sair entre essa e essa. Bem aqui, tá? Agora, fiz a correntinha, venho aqui, ponto baixo centrado, ok? A Filó que tava com dúvida, entendeu como que faz o aumento? Como você vai fazer no seu? O seu é com ponto alto, né? Você fez com ponto alto e meio ponto alto. E correntinhas. Mas é a mesma ideia, tá? Vamos continuar e fazer mais uma aqui? Vou fazer umas 3, né? Vamos terminar essa carreira aqui. Agora, ó. Vem aqui. Tá vendo? Meio ponto alto. Correntinha. E baixo centrado. Agora eu continuo os pontos baixos centrados. Cheguei no ponto do meio, ponto baixo centrado, meio ponto alto, correntinha e ponto baixo centrado. Estão vendo como é que tá ficando? Ó, já a gente vai ajeitar, mas olha como ela tá. Ok? Gente, se vocês estão gostando da live, clica aqui no coraçãozinho pra eu saber. Se você conhece alguma amiga crocheteira que precisa aprender, que ainda não sabe, que tá com dúvida, envia esse vídeo pra ela, essa live, tá? Acredito que vai ajudar muitas de vocês, muitas. Que eu vejo que base quadrada vocês têm bastante dificuldade, né? Base quadrada, base retangular, por isso que eu peguei pra ensinar. Falei, não, falei bastante sobre base circular já, mas quadrada e retangular, tô vendo que tem bastante dúvida ainda. Ó. Nem falei mais o que eu tava fazendo, hein? Espero que vocês estejam entendendo. Vocês são inteligentes que eu sei. E ó, gente, só ajeitar os pontos agora. Olha isso. O que vocês acharam? Essa nossa base quadrada. Me digam aqui. Gostaram da nossa base? Linda, perfeita. Obrigada, gente. Feliz que vocês gostaram. Eu quero ver a base de vocês, hein? Quando vocês fizerem, me mandem nos stories, no direct.
Olha como que ficou o verso aqui. Só a gente esconder depois e fazer o fechamento aqui, né? Simular essa correntinha e esconder, né? Se você for fazer alguma coisa, subir um cesto, né? Você fecha e aí começa a fazer o acabamento em ponto baixíssimo e pode subir o seu cesto, tá bom? Para subir o cesto, você assiste a aula sobre cesto quadrado, que tem no YouTube, tem aqui no Instagram. Então tem uma aula só sobre cesto quadrado que eu ensino a fazer a base. E aí você pode aplicar alguma técnica de base que você aprendeu nessa aula, alguma dessas duas que eu ensinei. Ou pode fazer também a que eu ensino na aula de cesto quadrado. E aí lá eu vou te explicar como que você começa a subir a parede do seu cesto. Os cuidados que você tem que ter aqui, que precisa passar. O ponto de acabamento por essa correntinha que a gente faz, tá bom? Então, se você quer subir um cesto quadrado, assiste aquela aula que você vai gostar bastante. E se você fizer essa base aqui, comenta aqui pra mim o que você achou, como que ficou a sua. E me manda no direct ou pelos stories, me marca, tá? Quero muito ver a base de vocês.